Olá, pessoal. Nosso vídeo hoje vai ser um pouco diferente do habitual. Nossa intenção hoje é fazer um bate-papo mais prático, mais mão na massa. Então a gente vai pular apresentações, PPT, a gente vai finalizar o nosso trabalho de identidade, né? Já entendemos um pouco dos protocolos, dos fluxos, vamos fazer um pouco de mão na massa, vamos olhar algumas configurações. Eu acho que eu queria deixar um alerta bem interessante aí. Esse vídeo não é editado, então se alguma coisa não funcionar, a gente vai fazer troubleshoot na hora. Então, é o dia a dia real do profissional de identidade. Bacana, pessoal? Então, vamos lá. Bom, o que que a gente vai explorar hoje, né? Vamos criar app, vamos fazer fluxo de client credential, vamos fazer fluxo de code authorization code, entender um pouco ali do pixel, nessa configuração dentro do Postman. Vamos entender a questão de escopo dos consentimentos, de app registration da parte de usuário. E aqui a gente vai ter um ponto de segurança bem interessante de por que que a gente recomenda desligar algumas configurações dentro dos usuários, né? Como a gente vai falar um pouco de escopo, a gente vai usar o Microsoft Graph como pano de fundo para esse vídeo, tá? E assim, não vamos explicar o que é Microsoft Graph. Eu queria deixar aqui para vocês uma recomendação. O meu amigo aqui, o David Fogg, é um Customer Engineer da Microsoft. Ele fez alguns artigos no perfil do LinkedIn dele e eu postei os três links lá no cloudtalk.com.br, né, no post desse vídeo. Tá bem interessante, ele está explicando o que é o Microsoft Graph, como você interage. Então, a minha recomendação é, pô, eu não faço a menor ideia do que é o Microsoft Graph. Cara, dá um pulo aqui nos artigos do David. O artigo está bem escrito, ó, tem bastante informação. São três artigos que eu achei bem legal, então eu trouxe aqui para vocês consumirem esse material. Eu também estou colocando uma documentação do Microsoft Graph, porque ela é bem interessante, porque ela mostra, por exemplo, a estrutura das chamadas. Então, acho que um ponto de atenção bem interessante aqui é pensar no graph.microsoft.com. Para quem já trabalha há um certo tempo, precisa tomar um cuidado porque vai ter documentação mais antiga, né? Por exemplo, você vai achar scripts, qualquer informações de outras fontes que vai usar Windows.net, né? Graph.windows.net. A gente vai ver que esse cara é um legado, é o Azure AD Graph, que ainda existe, não tem muito mais atualização. Eu gosto muito até de usar quando eu estou desenvolvendo para B2C, mas não é o perfil, né? Então, muito cuidado, né? Sempre que a gente for falar de Graph, graphmicrosoft.com, e a gente tem duas versões, a versão 1 e a versão beta, né? Que a gente tem outras APIs para conversar no Graph. Então lá no artigo vocês vão ver as URLs para a versão 1, para a versão beta, e aí ele começa a explicar, né, como é o resource, como é que você faz filtros e chamadas de parâmetro dentro da URL. Então essa documentação aqui também vai estar lá. Essa documentação, né, da versão 1, porque o que que eu posso chamar de objetos, né? Então, por exemplo, eu quero falar de usuários. Vejam que eu tenho várias documentações com relação a objetos pertencentes a usuários. Então, como é que eu chamo esses objetos? Então, por exemplo, na parte aqui de user, eu quero fazer uma chamada de usuário. O que que essa documentação me traz, né? Então, por exemplo, eu quero listar os usuários. Então, ele vai me contar aqui que tipo de permissão. Deixa eu ver se o meu zoom está ligado aqui. O meu zoom está ligado. Boa. Então, ó, vai funcionar. Então, o que que a gente tem que ter de atenção aqui, pessoal? A gente conversou escopo, permissão delegada com work accounts cool, eu estou transacionando no contexto do usuário. Então eu dependo que o usuário faça a sua autenticação, pegue um token para aquele scope, para que eu consiga chamar a API do Graph. Perceba que a gente tem aqui um personal Microsoft Account, que é quando você vincula a tua conta ao Microsoft Live, seja Hotmail, seja MSN, seja Gmail, você vinculou ao Live, é uma personal Microsoft Account. A gente não aborda isso aqui no canal. Então, ou é um delegado de Work Accounts Cool, ou é um contexto de application. E a gente relembra aqui, né? Contexto de application, estamos falando de client credential. Quando você roda o client ID e o secret com uma aplicação em background. Então, muita atenção de quando você for dar permissão no Microsoft Graph. A gente falou isso nos outros vídeos. Ah, vou desenvolver uma aplicação que vai rodar no mobile, não vou usar contexto de application, porque senão você está dando permissão para aquela conta para ler qualquer objeto. E aqui quais são as permissões, né? Então, muito legal que ele conta para mim quais são as permissões que eu preciso para cada um dos contextos, né? Então, a gente vai ver na hora de fazer a delegação, de trabalhar, como é que eu aplico essas informações dentro do objeto. Bacana, pessoal. Acho que isso aqui é um recap bem interessante.
E para a gente falar um pouco sobre algumas configurações de segurança, eu trouxe aqui, né, hora do merchan, não estamos ganhando nada com isso, mas é uma ferramenta que eu uso bastante no meu dia a dia para poder fazer documentações. O Cloud Doc Kit, ele é uma ferramenta bem interessante porque ele monta Vision, ele faz todo um levantamento de subscriptions, e essa é uma ferramenta bem legal porque ela ajuda a gente a entender esse contexto de aplicação SaaS. É uma aplicação que não pertence à tua empresa, mas ela permite que os teus usuários se autentiquem com a sua conta Work Account School. Então, o que vai acontecer aqui? Se eu deixar algumas configurações abertas de segurança, na hora que o usuário fizer o registro e essa aplicação pedir o consentimento para ler alguns atributos, além dele fazer o app registration, né, vai fazer lá na parte do enterprise, porque é só o service principal, né? A gente não vai ter um app registration porque essa aplicação não é nossa, mas eu vou dar consentimento para ler dados do meu usuário, né? Então, pô, como é que isso do ponto de vista de segurança a gente trata, né? Então aqui a gente só está usando o Cloud Doc Kit como um exemplo desse contexto, porque a ferramenta é sensacional. Recomendo para quem quiser fazer documentações e levantamentos usando o Cloud Doc Kit. E se alguém quiser ver um pouco desse documento gerado, pô, escreve aí no canal, deixa um comentário que a gente faz um vídeo falando de ferramentas, né? Cloud Doc Kit é uma das que eu uso no meu cinto de utilitários. Muito bom, né? Então bacana. Vamos dar uma olhada aqui primeiramente no Azure AD. Vamos começar um pouco com esse contexto de permissão de segurança, tá? Então, quando a gente vem aqui na parte de User Settings, eu deixei o meu ambiente bem aberto, né? Então, primeiro ponto, app registros. Usuários podem fazer registro de aplicação? A resposta é sim. O padrão que vinha antigamente nos tenants era assim. Acredito que até esse padrão tenha mudado para novos tenants. Mas é importante eu fazer o quê? Chavear isso para não, porque justamente aqui na hora que eu for fazer lá o trial do Cloud Doc Kit, que ele vai falar, olha, você deixa eu ler os seus atributos para você poder se registrar? Ele vai fazer o registro do app. Então, se essa permissão aqui tiver para no, o usuário não vai conseguir autorregistrar nenhuma aplicação SaaS que não tenha passado pelo consentimento do administrador. Então, você tem controle sobre o teu ambiente. E para a gente lembrar, né, quando a gente volta lá no Enterprise Applications e eu vou na parte de consentimento e permissão, aqui no meu caso eu deixei até aberto, né, que o usuário pode dar consentimento para apps. Então, ou seja, aqui são essas duas opções onde eu vou fazer normalmente o controle, onde eu não vou permitir o consentimento, aí eu tenho que trabalhar com consentimento administrativo, né? Então aqui é o nosso primeiro recap, a diferença de usuário fazer o consentimento ou você pré-registra a aplicação e já faz o consentimento administrativo, a gente vai passar por esses caras. Chavear esses parâmetros, talvez eu não vou fazer aqui no vídeo, porque normalmente leva de uns 10 a 15 minutos, às vezes, para aplicar. Então, outros vídeos meus eu estava com essas configurações habilitadas, eu tive que fazer os consentimentos. Então aqui a gente faz um mix um pouco desses pontos, né? Então, ou seja, eu tenho que trabalhar essa parte de consentimento aqui no Enterprise App. Então vamos dar uma olhada de como esse registro acontece, né? Então eu vou vir aqui no Cloud Doc Kit, quero fazer um free trial, vou escolher plataforma, Microsoft Azure. A ferramenta ela é muito interessante porque ela pode falar de qualquer cloud, até de ambientes on-premise, como Hyper-V, como VMware. Deixa eu até dar uma olhada aqui, porque eu acho que ele não... Deixa eu ver porque ele tá... Deixa eu fazer um login. Herói lá, 2. Ó, bacana. Ah, ele tá pegando aqui, ó, a minha conta do administrador. O que eu vou fazer? Vamos sair daqui. Por isso que ele já estava pré-considerando. Eu já tinha rodado essa aplicação no meu ambiente. Eu até deletei para a gente fazer essas simulações. Então, eu já tinha pré-reservado um em private aqui, justamente para a gente não precisar usar o meu usuário administrativo. Eu quero um usuário básico, né? Então, vou logar com Azure AD. E aqui a gente vai falar de Identity Protection.
Ó, beleza, permissões requeridas, ou seja, app-info, eu posso ver aqui o que ela vai fazer, ó, o nome da app Cloud Kit, ela vai ser criada, desde 2018, ela está pedindo a permissão de sign-in, read your profile, isso aqui é a permissão básica de OAuth, né, de ID token. Então, na hora que eu der o accept, e antes de dar o accept, vamos fazer o seguinte, ó, vamos aqui no Enterprise Application, eu deletei os que eu tinha, tá? Eu não tenho mais o Cloud DocKit aqui registrado. Então, o que vai acontecer na hora que o meu usuário der o accept? Ele vai ter a permissão, ó, beleza, eu vou continuar como um trial, vou usar e vou continuar com essa conta, porque aqui eu faria a escolha de uma subscription, tá vendo? Ó? Aqui ele já está pedindo uma permissão que a gente vai ver daqui a pouco, ó. Acessa a parte do Azure Service Manager como o próprio usuário, olha que bacana. Como a ferramenta ela vai fazer leitura dos atributos de uma subscription, ela já está pedindo escopo, contexto. A gente vai olhar isso daqui a pouco, né? Que escopo, que contexto é esse que ela está pedindo para poder acessar uma determinada subscription, né? Pô, já que a gente está fazendo aqui tudo errado, vamos dar um accept, bacana. O meu usuário não tem permissão em nenhuma das minhas subscriptions, né? Então provavelmente ele não vai conseguir enxergar absolutamente nenhuma subscription, mas vamos deixar o processo de sign-in. Veja que aqui ele está pedindo tokens diferentes, né? O primeiro token ele fez o meu login e depois ele vai tentar ler subscriptions. E aqui ele até deu erro, né? Que olha, ele não encontrou nenhuma subscriptions com as credenciais que eu tenho, porque realmente eu não dei permissão. Ele pediu no escopo, né? Opa, pediu um primeiro token para te autenticar, pegar um ID token, depois um acesso de subscription. E como eu não tenho nenhuma subscription, falhou. Então bacana, isso já era esperado, tá? Agora vamos olhar aqui, ó. Vamos dar um refresh nos apps. All applications. Olha aqui, ó. Ele gerou até esses dois registros aqui, ó. Então vejam que quando o usuário tem a permissão de adicionar app e ele deu consentimento, olha o que acontece aqui. Ele deixou eu registrar o app e agora o app, na hora que a gente olha aqui no menu de permissions, eu vou ver que ele não tem nenhum consentimento administrativo, mas para o usuário, ó, ele pediu o acesso do Azure Active Directory para ler informações delegada, quantos usuários estão com esse pedido, ó, user demo. Então, quer dizer, os próximos usuários, ele acaba nem registrando o app, né? Ele só vai acumulando, mas vejam a porta aberta agora para os teus usuários consumindo a aplicação SaaS e deixando essas aplicações lerem atributos, informações do seu usuário. Então, muitas vezes você quer manter o controle sobre esses acessos, é extremamente importante que você feche aquelas duas configurações, né? Então, não deixar o usuário registrar uma app e não deixar a questão de consentimento aberta, né? Você, como administrador, pré-cadastra, libera as permissões, faz o consentimento administrativo e você vai ter o controle do seu ambiente. Bacana, pessoal. Então, fiz a coisa errada, né? Então, já que a gente está falando aqui um pouco de consentimento, como é que eu limpo, né? Estou vendo aqui, pô, eu não tenho. Como é que eu excluo? Eu não tenho um botão de excluir. Como é que eu limpo, né? Quando eu venho nessa opção aqui, ó, do Review Permissions, eu consigo abrir alguns scripts PowerShell para me ajudar a fazer essa limpeza. Então ele vai perguntar, pô, o que você quer fazer? Olha, eu acho que essa aplicação tem mais permissão do que eu gostaria. Então eu venho aqui nessa opção, ele vai abrir aqui embaixo para mim, ó, um script PowerShell para fazer a limpeza dessas permissões. Então vamos pegar aqui, vamos copiar, vamos abrir um Notepad antes de deixa eu esse outro Notepad aqui, só para a gente não misturar informações. Então, bacana. O que que eu tenho aqui? Ó? Eu tenho o Connect Azure AD, que é um módulo de PowerShell. Então, o que que eu já tenho aqui? Né? Eu já deixei um PowerShell aberto. Eu já estou com a versão 2.0.2.128 do Azure AD instalado, é uma das últimas versões, atualizei recentemente. Já fiz o comando de connect, né? Então já estou até vendo que eu já estou logado com a minha conta
administrativa, né? Então aqui eu não preciso mais me preocupar. Então o que eu tenho que fazer aqui, pessoal? Eu preciso pegar, ele já até traz para mim o Object ID daquela app. Então vamos pegar lá o Service Principal. Ah, falando em Service Principal, bacana, né? A gente viu aqui no Enterprise App o Cloud Doc Kit. E a gente sempre fala muito, né? Pô, aqui é uma representação de uma aplicação que não está com você, é só o Service Principal. Se eu vier aqui no App Registration, tá vendo? Eu só tenho as duas minhas. Eu não tenho o Cloud Doc Kit. Então aqui é só para a gente lembrar daquele conceito, né? De quando eu tenho o App Registration, eu também tenho Enterprise Application, né? Que é, ou seja, as características da aplicação mais o Service Principal. E lá no Enterprise Application, quando eu só tenho ele, eu só tenho o Service Principal. Quer dizer, eu não tenho o código do Cloud Doc Kit. Eu não tenho as características da aplicação, não tenho nada. Eu só tenho uma conta que faz o impersonate para poder instanciar a outra aplicação no outro tenant. Então isso aqui é até um conceito de uma aplicação multi-tenant, né? Que eu posso fazer esse registro, bacana? Então, acho que isso aqui era legal porque a gente fala bastante disso. Então vamos ver aqui ó, no $SP. Então eu estou lá com a minha aplicação do Cloud Doc Kit. Meu próximo passo é pegar todas as permissões delegadas. Opa. Furou um Ctrl+C, Ctrl+V aqui. Vamos lá de novo. Agora foi. Agora eu vou seguir o script direto, tá, pessoal? Só para a gente olhar, porque ele vai fazer, ele vai remover aqui. Bacana, foi. Aqui ele vai pegar para Service Principal. Acho que ele está removendo os delegados. Permission Grant. E aqui ele está pegando... Ah, app Role Assignment. Boa. Então eu já vou até rodar os dois aqui. Ó. A gente não precisa ficar... Então isso muita gente às vezes tem dúvida, né? De como a gente elimina as permissões de um app. Então você tem que fazer isso lá pelo PowerShell. Aí quando eu olho agora aqui, ó, não tem mais nada. Até para a gente não ter dúvida da segunda que ele gerou lá, vamos dar uma olhada porque pode ser outra app ID, né? Tá vendo? É o DA em permissions, user consent, tá vendo? Esse aqui era processo às subscriptions, então também tem que fazer a mesma coisa. Review permission, ela tem mais permissão do que eu quero. Vamos copiar esse cara lá naquele nosso Notepad. Vamos rodar ele inteiro. Imagina que eu não quero apagar a aplicação, o usuário vai poder continuar usando, mas eu quero controlar as permissões. Então depois eu vou reaplicar essas permissões. Beleza, todo mundo removido. Ó, permissões removidas também. Então é assim que eu vou fazer uma limpeza. Então se escapou, eu já subi meu tenant, eu vou fazer o trabalho, então eu vou levantar quais são essas permissões, eu vou dar os admins grant, tá vendo que eu tenho até o botão aqui, ó, para conceder a permissão administrativa, então se eu não quiser dos usuários, então eu posso fazer um processo de limpeza disso, né? Então acho que esses pontos são bem interessantes aí de segurança para a gente pensar na questão de consentimento. Agora bacana, a gente viu usando uma aplicação de terceiros. Agora como é que eu customizo para as minhas aplicações essa questão de consentimento, de escopo, de como eu lido com isso? Então a gente vai trabalhar um fluxo aqui de Code Authorization Code e um fluxo de Client Credential, né? Então, o Code Authorization Code a gente vai fazer query no Microsoft Graph e o Client Credential a gente vai fazer acesso a uma subscription do Azure que a gente tem permissionamento, tá? Então a gente vai ver esses dois modelos. Então, para começar, né, fazer um app registration. A gente vem aqui no app registration, já tem a demo 1 que está toda configurada para a gente poder rodar. New registration, então vamos fazer a demo app 02. Aqui é aquela parte quando a gente fala de uma aplicação single tenant que ela vai autenticar só no meu tenant, ou se eu vou usar ela, por exemplo, como o caso do Cloud Doc Kit, para ser uma aplicação multi-tenant, que eu vou permitir que os usuários criem o Enterprise App para poder consumir a minha aplicação. Então aqui é bem interessante
Se eu estou desenvolvendo uma aplicação para venda comercial, né? Então, nesse caso aqui, vai ser só para o meu tenant. A questão da redirect URL, né? A gente já falou bastante disso aqui. É aquela questão do Code Authorization Code e dos fluxos para, além de ser um componente de segurança, né? Se a tua aplicação não pedir o redirect URL que está cadastrado, e também quando o tenant devolve, ele devolve para um lugar conhecido, né? Então você garante que nenhuma aplicação fake redireciona o teu usuário para receber o token em outro local, né? Então aqui, como a gente vai usar o Postman, é importante cadastrar a URL de callback do Postman. Então aqui a gente vai colar essa URL e vou fazer o registro. Então, o que eu preciso anotar, tá? Então vamos abrir o nosso Notepad de trabalho. Bom, vamos lembrar um pouquinho do fluxo de Code Authorization Code, tá? Eu preciso do Client ID para poder fazer o primeiro request. Como vai ser um modelo delegado, a própria aplicação vai pedir usuário e senha, né? O próprio Azure AD. Só que depois, para fazer a troca do code no fluxo do Authorization Code, eu preciso do Client ID e do Secret. Então sempre lembra que a gente tem dois passos, né? O primeiro que é entre o browser e o Azure AD, que é para pegar o code, que é quando o Azure AD autentica, eu passo o code para a aplicação, e a aplicação usando um Client ID e um Secret, ela faz a troca do code pelo Authorization Code. Então eu preciso já cadastrar aqui, como a gente vai usar o Postman, ele vai fazer os dois passos para a gente. Eu venho aqui nos Certificates and Secrets, adicionar um novo Secret, demo A. Pode deixar para expirar em 6 meses, não tem problema. Aqui você precisa só calibrar o tempo real da tua aplicação. Lembrando que anote esse valor para o trabalho e depois não consegue resgatar. E aqui, né, aquela dica, pô, eu estou desenvolvendo uma aplicação que vai consumir recursos dentro das minhas subscriptions. Se já tiver suporte a Managed Entity, né, e aí eu vou deixar aqui no card, a gente falou disso num outro vídeo, né, sobre o uso de identidade gerenciada, evite criar Service Principals com fluxo de Client Credential para poder fazer acesso com Secret, né, porque por mais que você proteja esse valor, uma vez que o cara tenha essa informação e ela vaze, é um item de segurança. Então, aonde já for possível usar identidade gerenciada, coloque essa informação lá, tá? Então, bacana. Então, já tenho o meu Client ID, meu Secret. Bacana, já consigo pedir token? Pô, já vamos dar uma olhada. Vamos pegar aqui um Postman. Eu já tenho alguns fluxos aqui prontos, então o que a gente precisa fazer, né? Vamos criar um novo do zero aqui. Aqui no Authorization, ele já tem alguns fluxos pré-montados, né? Então vamos usar um de bear token. Ah, tá aqui, ó. Vamos só baixar. Vamos usar esse de OAuth2, porque ele já monta pra gente aqui os wizards. E aqui fica bem legal pra gente poder brincar, né? Então eu posso dar uma olhada. Vamos limpar aqui todos os tokens que eu já gerei. Então, eu quero pedir um access token, aqui ele coloca quando eu quero usar. Ele vai me perguntar que tipo de... Qual é o nome, né, desse token? Então, vamos mudar aqui só para chamar de demo A. Eu quero fazer um fluxo de authorization code com o PKCE. Então, veja que ele me abre aqui para fazer o cadastro de outros. Poderia ser um client credential. Isso aqui eu até faço na mão, porque é bem simplesinho. Por que eu não faço o code authorization code na mão? Porque justamente eu preciso abrir uma tela para digitar o usuário e senha, preciso pegar o code. Então esse primeiro processo no Postman é um pouco mais chatinho. Então depois do code dá até para fazer o próximo fluxo de trocar. Então a gente acaba usando o Wizard porque facilita bastante, mas já falamos da extensão do Visual Studio Code para fazer também esses fluxos, então você tem bastante alternativa, tá? Então é um fluxo de Code Authorization Code. O callback URL é a do Postman, ou seja, para onde que eu vou redirecionar. Então eu preciso passar o endereço da URL de callback. Aí eu preciso passar os endpoints, né? O endpoint de authorize e o endpoint de token. Por que o meu tenant ID aqui está com uma variável? Porque eu uso aquela função de variáveis aqui do Postman. Então, para quem está acompanhando o canal, vê que eu uso bastante essa funcionalidade de variáveis. E por onde que eu pego, né? Vamos relembrar onde que eu pego essas duas URLs. Como é que eu sei os valores dela?
lá no meu tenant, onde eu estou fazendo o registro aqui em Overview, eu vou ter o botão de Endpoints, onde ele vai abrir a lista aqui para mim, ó, de todos os endpoints que eu preciso para trabalhar. Então é daqui que eu tiro a informação desses endpoints. Aí eu vou passar. Aqui eu chamei essas variáveis, né, o client ID e o secret, para o fluxo de PKCE. Então vamos aproveitar e vamos editar, porque aqui ele está com os valores da demo 01. Vamos começar com uma do zero. Então bacana. Vamos colocar aqui o client ID aqui para o fluxo do PKCE. O de cima eu não vou mexer, porque eu já vou usar o que está pronto, só mostrando na parte de subscription, tá? Então a gente não mexe o secret, vamos pegar o secret. Esse secret aqui, vamos colocá-lo já nos valores reais. Vamos salvar esses valores. Então, bacana, ele já deve ter assumido, ó, 85, belezinha. E no secret, beleza, já está o valor novo. Aqui uma coisa que também facilita bastante no Postman, né? Para poder usar o PKCE, você precisa gerar. Qual foi o método, né? No caso, eu estou usando o SHA-256 ao invés de TextPlan para gerar o code, né? E o code verify. Então, ele já faz aqui, tá vendo? Deixa em branco que o Postman já gera esses valores. Existem alguns cálculos que você precisa gerar para poder... Pega uma string lá, um certo número de caracteres, esse tem que passar por um processo de hash. Então, isso aqui facilita bastante o nosso trabalho. Bom, scope. Vamos começar com o escopo básico. Eu quero pegar só OpenID. O state, vamos mudar aqui 654321, que é só também um outro valor de segurança. Tudo preenchido, bacana, tá certinho? Então, uma outra coisa que eu sempre gosto de mostrar, né? O post no console. Eu vou dar um clear nele aqui. Vamos deixar ele aqui zeradinho, porque a gente vai ver, ó, quando eu dou... Ele vai abrir o browser para começar o processo, né? Então a gente, daqui a pouco vai ver, ó, que ele faz o primeiro get lá no Authorize, passando toda a estrutura que a gente precisa, né? Então ele começa o request, o header, ele começa a setar os cookies iniciais, como eu não tive nenhuma resposta, né? Então é o user demo. Vamos colocar a senha do user demo aqui. Aqui eu não vou usar ainda o meu... Ó, de novo, né? Pedindo as permissões, então ver profile básico, acessar os dados durante o sign-in, então vou dar um accept. A gente está com aquela opção, se o usuário não tivesse com a opção, a gente vai usar para os outros, a gente vai dar o consentimento administrativo. Então, beleza, ó, ele gerou o Access Token para mim, gerou um ID Token, e como eu não pedi o offline, ele não gerou o Refresh Token. Então, eu tenho aqui ó, um Access Token, vou até colocar o User, porque ele já carrega aqui para mim o, o token. Então, isso aqui eu usei só o Wizard. E aqui a gente vê, né, tá vendo? Depois ele fez post no barra token, né, quando ele pegou o code, então ele usa no... Vamos pegar aqui, vamos só fechar para a gente poder olhar isso aqui. Fecha aqui. Então aqui ele fez no barra token. Ele faz o request body passando o code, tá vendo? É um fluxo de grant type de authorization code. Depois que ele fez o code, ele cola o code. Qual que é o URL de callback? O code verify, o client ID que eu estou usando. E ele recebe como resposta request body, response body. Aqui, ó. Então, vai vir o OpenID, Profile Maker ele colocou, o Scope, Expire, e aqui vem o meu Access Token, e o ID Token está em algum pedaço aqui no meio, aqui ó, ID Token, que foi o que ele mandou. É bem legal que aqui você consegue ver as chamadas de URL, então, para quem quiser ver como a construção das URLs, um pouco mais artesanal, aqui é um excelente lugar para brincar. Então, bacana. O que eu faço com esse token, né? Então, se a gente pegar esse token, já aprendemos, né? Então, novamente, vamos aproveitar essa URL aqui.
jwt.ms para poder fazer a validação do nosso JWT, do nosso token. Por enquanto, tá vendo? Ele não tem pedido para nada com nada, não tem scope, tá só no padrão. Então vamos ver o que a gente já consegue usar, por exemplo, com esse token, tá? Então vamos pegar aqui no Postman, na verdade, vamos olhar aqui na nossa documentação. Eu quero get user. Eu quero usar o me, que é essa chamada aqui, ó, buscar as minhas próprias informações. Então o que eu preciso? Um delegate work account school, permissão de user reach, e ela já vem por padrão lá no registro de app. Então vamos lembrar aqui, ó, no API permissions, aonde eu consigo olhar aqui, ó, tá vendo? Já vem por padrão para poder fazer o sign-in e ler o user profile, eu já tenho o user read. Então uma das permissões que eu preciso para fazer esse get, eu já tenho lá. Não vou escrever, não vou fazer basic all ou read all. Então, que se eu já fizer uma chamada do não vou chamar outro usuário, né? Se eu tentar chamar algum outro usuário, vou tentar pegar esse aqui, ó, barra users, listar, a gente vai tomar um erro, né? Então, se eu chamar o barra me, que é para o meu próprio usuário, como eu estou com um escopo, né? Vamos lembrar, né? Meu escopo aqui, ó, delegado, eu estou rodando com o contexto do usuário logado. Então, vamos testar para ver se isso aqui vai dar certo. Vamos fechar console, não precisamos mais dela. Então, aqui, eu já pegar a URL que está pronta. Então, ao invés de chamar o calendar, vamos só chamar o me. Ele está me dando, ó, insuficiente privileges to complete the operations. E por que isso aqui está acontecendo, pessoal? Vamos relembrar aqui, ó, o nosso scope. Eu pedi para acrescentar naquele pedido, lembra quando a gente fez o CloudDocKit, que ele fez duas chamadas para pedir escopos diferentes? Eu pedi o escopo do user read? Não, não pedi. Então o que aconteceu? Esse token, apesar de lá no escopo eu ter a permissão, se a gente vê que no pedido do token, ó, não veio o user read. Então eu até posso pedir, porque já está autorizado. Tá? Então vamos corrigir isso? Vamos sim, é só a gente fazer isso aqui. Ó. Pega o valor do nome, coloca aqui na parte de scope e faz uma nova chamada. Ele vai abrir o browser aqui na outra tela, tá? Só estou validando. Isso aqui é legal, olha. Estou pedindo um escopo diferente, ó. Estou pedindo mais informações. Sign in, read your profile. Aceito aquele escopo? Olha só que legal, né? Então, para cada chamada, para cada parte de escopo que eu vou adicionando, se eu quiser ler calendário, ele vai ficar pedindo pro usuário. Então, o que eu posso fazer? Até vou dar um cancel aqui para sair dessa tela, tá? Vamos dar uma falhada para a gente fazer isso aqui, ó. Eu vou dar o consentimento administrativo pro usuário. Aqui, ó. Grant, yes. Então, o que vai acontecer? Ele vai dar o status de que eu, como administrador, já fiz o grant, né? Mesmo sendo a permissão delegada, ela continua requerendo que o usuário se autentique. Só que com o grant administrativo, a gente tirou essa necessidade desse pop-up, né? Então, o que vai acontecer agora? Get Access Token, ele vai abrir aqui para mim a tela, que como eu já tenho o cookie de autenticação, então ele não vai pedir para o usuário e senha, eu vou dar um skip. Essa parte já, tá vendo? Nem pediu mais o consentimento. Ó. Então essa é a diferença de quando você deixa para o usuário consentir ou quando você, como administrador, já cadastra a app e já faz todo o processo de dar os grants que você precisa. Vamos dar uma olhada nesse token. Vamos colocar para usar ele aqui. Vamos aproveitar a brincadeira e vamos colá-lo aqui. E agora lá no meu scope, ó, user read. Então agora se eu fizer a chamada pro
pro Mi, ó, já veio até o HTTP 200, ó. Então ele trouxe aqui as minhas propriedades. Então percebam que, mesmo estando lá no escopo do registro da app delegado, mas se durante a chamada do token, na hora que eu for pedir o token, eu não especificar os escopos que eu preciso, ele não vai liberar esse acesso. E mesmo liberando agora, eu chamei o Mika para o meu usuário. Vamos chamar um /users para listar todos os usuários? Ah lá. Authorization denied. Ah, mas e se eu quisesse saber, por exemplo, um token que está expirado, né? Como é que é a diferença de um erro de um token com permissão e um token expirado? Eu deixei um token guardado aqui para a gente dar uma olhada. Tá vendo? A mensagem é diferente. Então, para quem está desenvolvendo a aplicação, ele precisa capturar essas mensagens de erro para poder tratar na aplicação. Então, tá vendo a diferença de um acesso autorizado de um token expirado. Então, aqui a gente consegue trabalhar. O que mais que eu posso fazer? Vamos pegar um token aqui. Eu acho que é o segundo. Deixa eu olhar aqui. Não. Então é o mais próximo do botão. Opa, já não sei nem mais qual. Vamos dar uma olhada. Deveria ser esse aqui. Deixa eu dar um user. Ah, aqui no users, né? Vamos colocar no Mi. Opa. Então não é esse. Vamos ver se é esse aqui. Beleza. Estou com o token certo agora aqui. Então eu trago os meus dados. Vamos tentar ler o meu calendário? Calendar. Send, ó. Access deny. Por que o access deny? Aqui são dois motivos. O primeiro, eu não fiz a delegação do escopo para a aplicação e eu também não fiz o pedido do token, né? Por quê? Vamos aproveitar o do ponto calendar. Vamos vir aqui, ó. É o Microsoft. Se eu não me engano, user calendar. Vamos dar uma olhada. A gente vai pedir sem ter. Será que vai dar erro? Essa é uma pergunta que o pessoal tem muita dúvida. Não, não vai dar erro. Vamos pegar aqui, ó. O calendar. O calendar eu preciso, para listar o calendars naquela URL depois do meu calendars. Para o delegate, ó, preciso do calendar read. Pelo menos, como eu não vou editar nada no calendário, só o read já é suficiente aqui. Então só quero vir aqui no postman. Vamos colocar o calendar.read. Só para a gente não... Vamos dar um manage e vamos apagar. Mas eu vou até mudar o nome aqui, demo calendar. Vamos dar um get. Eu pedi um escopo que não está na minha lista. Opa. Pronto, ó. Vamos dar um skip. Ó, read your calendar. Aqui, ó. Consegui ler meu calendário. O que, que ele fez quando eu pedi esse escopo? Ó, a aplicação não tem esse escopo lá. Ó o perigo. Enterprise Application. Demo 2. Ó o perigo que eu falo do porquê não deixar o usuário fazer consentimento. Pá, 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 pá. Permissions. User consent. Olha lá. Ler calendário.
o usuário deu permissão. Então, ou seja, mesmo quando você não colocou no escopo, né? Mas o usuário consentiu, ele indiretamente adicionou. Então, isso aqui era uma coisa interessante que eu queria mostrar para vocês, tá? Vamos aqui, app registration, demo 2, API permission. Tá vendo? Ela não tem a user do calendar read. Se eu fosse adicionar aqui para poder fazer o administrativo, lembra que a gente comentou do Microsoft Graph? Então ele é o primeiro da lista, mas lá no final, no Legacy, olha o Azure AD Graph aqui. Então cuidado se você vê alguma documentação falando, use o Windows.net, graph.windows.net, Azure AD Graph. Então isso aqui é legado, tá? Como é que eu acesso? Fala assim, quero dar permissão do Microsoft Graph, a permissão é do tipo delegada, né? E qual das permissões? Vejam que eu tenho várias aqui, ó. Então eu iria aqui na parte de calendário, calendário e user reach, eu adiciono a permissão. Tá vendo? Aqui nesse caso o usuário teria que consentir, mas eu posso vir aqui e fazer o consentimento administrativo. Bacana, pessoal. Então isso aqui é para a gente ver, né, qual que é a importância das configurações de fluxo, de não deixar o usuário com o consentimento habilitado, não deixar o usuário registrar app, como você faz isso de forma administrativa, o porquê, né, esse API permission, aonde que ele está vinculado. Então ele está vinculado nessa parte de geração do token aqui dentro dos scopes. Então, ou seja, conforme a aplicação precisar interagir com diferentes APIs, diferentes backends, ela pode precisar pedir diferentes tokens, um para cada API. Então não usem, né? Eu vejo muito projeto, o cara usa o mesmo escopo para todas as APIs. Isso do ponto de vista de segurança não é legal, porque se alguém consegue um dos tokens, esse token vai dar acesso a muitas APIs. Então você pode trabalhar. A gente viu lá, né, na hora que você cria uma determinada app, então vamos pegar aqui a app demo 1, pô, esse aqui é o meu back-end A, eu posso fazer um expose API de forma delegada, né? Então eu posso vir aqui criar, ele vai usar com código, mas aqui eu gosto de usar com nome, por exemplo, appdemo 01. Então eu posso adicionar escopos, né, que vão ser de forma delegada, ou se eu quiser para aplicação, eu venho aqui no app roles, aí eu crio um app role. Então, por exemplo, user.read, vamos usar isso para todo mundo. Então eu vou dar um apply. E aí quando eu vir na minha outra app e eu quiser fazer lá no API Permissions, adicionar uma API, ao invés de eu usar as APIs padrões aqui do Microsoft Graph, opa, demora muito para abrir não, amigo. Add Permission. Não, minha internet não caiu. Vamos testar aqui se a minha internet não... Não, minha internet não caiu. Ah, abriu. Eu vou vir aqui, ó, minhas APIs, appdemo 1, ó. Como eu só registrei de app, ó, application permission, aquela app do user read. Se eu quisesse fazer delegada, aonde que eu vou para fazer o delegado? App demo 01, no mesmo a parte do expose, add scope, user.read. Vamos chamar de me.read, vai, só para... Você pode dizer quem pode dar o consentimento, né? No caso aqui, pô, só administrador, ou se o administrador é o usuário, você pode controlar como essa API vai ser exposta. Aí eu vou adicionar esse escopo, só para ficar diferente. E tá vendo aqui, ó? Esse aqui é o endereço que ele vai ter que passar no pedido do token, né? Então, se eu quiser pedir para esse cara aqui, vamos até anotar esse cara aqui para a gente usar. Aí eu vou aqui na minha app demo 2, API permission, adicionar my API.
app. Opa, ainda não aplicou ou eu esqueci de apertar alguma coisa? Vamos só conferir. Expose não, já está aqui. Ela já tem que... Isso também às vezes acontece, tá, pessoal? Dá alguns minutinhos para conseguir aplicar algumas configurações. API Permissions, adicionar, My API, é a demo. Eu ainda não estou vendo a permissão de delegado. Ainda não aplicou. Eu deveria estar vendo aquela user.me aqui no delegado. Clicaria nela para poder pegar. Daqui a pouco a gente volta aqui e dá uma olhada. Porque ela já está... Deixa eu ver se a própria API se enxerga. Ainda não aplicou. Então daqui a pouco a gente olha. E para finalizar, a gente falou bastante de Client Credential, né? Então eu já tenho uma API de Service Principal aqui. Ela eu estou fazendo um pouquinho mais caseira, né? Então o que eu estou passando? Lembra daquele grant que o CloudDocKit pediu para o Azure Services? Está aqui ó, o grant. Ó. Eu estou pedindo para os serviços do Azure e lá no CloudTalk eu deixei a lista de APIs do portal, então ela tem a mesma estrutura das APIs do Graph. Ela explica o que você precisa, como você chama, como você faz os gets. Então aqui no caso eu estou usando um fluxo de Client Credential, porque imagina aquele cenário. Aqui no caso eu vou consumir uma API que valida o status dos serviços do Azure. Né? Então a gente tem aquele portal do status.azure.com. Eu consigo, por exemplo, de dentro do portal, acessar alguns serviços de monitoração, saber se teve disponibilidade, se teve algum serviço fora, né? Então, qualquer chamada. Então, se eu for fazer isso para uma aplicação, por exemplo, aqui, uma aplicação de monitoração, eu não vou ter usuário logado. Então, por isso que a gente usa o fluxo do Client Credential. Então, eu passo o meu Client ID, o meu secret, qual é o meu scope, lembrando, né, sempre quando o Client Credential é ponto .default no final, a gente não passa aquele ponto user.read, calendar.read, sempre quando é client credential, é ponto .default. Então eu gero um access token para esse client credential e aí eu só preciso fazer um passo, né? Lembra que o CloudDocKit falhou de acessar o meu portal? Porque eu não tinha dado permissão para o usuário. Aqui no caso, para esse service principal, eu vim aqui no meu IAM e a gente vai ter ele aqui, ó, appdemon, tem permissão de read nesse resource, eu dei permissão de read para tudo para facilitar, para que ele conseguisse acessar os serviços do Service Health, que ele conseguisse fazer leitura. Então eu peguei as instruções da API do Service Health, coloquei aqui na minha chamada, né? Então estou chamando os serviços lá do portal, nessa subscription 2, estou chamando o recurso do Service Health, estou pedindo o status dele e versão de API. E estou passando o Access Token que eu peguei lá daquele Client Credential. Então na hora que eu passo esse cara, ó, o token já até expirou. Então, ó, por exemplo, ele expirou, está fechado, o que eu posso fazer? Vou lá e gero um novo Access Token. Aí gerei um novo Access Token, eu uso uma função aqui para copiar para a variável de ambiente. Então o que eu vou fazer na hora do send? Ó, status, e eu tenho a informação aqui. Então percebam que eu precisei fazer dois passos. Aqui, diferente do portal lá do App Registration, eu não precisei delegar escopo, acesso, apesar de lá existir funções para delegar para alguns componentes que usam Azure AD, aqui eu estou falando com o portal. Então, o portal, de uma forma geral, eu tenho um token para acessar recursos. Como é que ele sabe se eu posso ou não posso? Ele não está olhando o scope, né? Isso aqui é uma coisa legal. Nesse caso específico do portal, é o que a gente chama baseado em resource, em Role Based Access Control, inclusive. Então, se a gente pegar esse token aqui, ele não tem scope. Então, vamos pegar aqui, ó. Ele não tem role, não tem scope, ele é um... Opa, não está deixando eu copiar todo aqui? Não tem problema. A gente vem aqui. Vamos pegar aqui ó, no app. Ver se ele vai copiar o
token todo aqui para mim. Mas basicamente ele fala assim, ó, portal, eu tenho um token para acessar. E aí o portal confere. Não, esse aqui não é. Vamos dar um refresh, vamos colar. Não, não funciona. Acho que agora vai. Vou pegar o. Bacana. Então, ó, a audiência é o portal, é o management. Eu não tenho scope, tá vendo? É até um token mais simples. Então, o que o portal faz? Baseado nas permissões RBACs que eu liberei lá. Então, como eu liberei read, qualquer coisa que eu chamar via API com permissão de leitura, eu vou conseguir fazer esse, esse acesso. Então, vejam que eu usei um fluxo de client credential, não trabalhei com o scope diretamente no portal do Azure. Eu usei portal do Azure AD, né? Eu usei o próprio portal do Azure aqui para fazer uma permissão de Role-Based Access Control. Então, isso aqui é uma forma de acesso baseada em resource, né? Não em scope, né? Então, tem uma diferença do protocolo off, né? Quando ele trabalha nas primeiras versões com resource ou quando ele trabalha baseado em scope, né? Na versão 2 dele. Então era isso, pessoal. Acho que a gente conseguiu recapitular aí vários temas interessantes para o nosso trabalho de identidade. Então a gente finaliza outras coisas que são interessantes, né? Pô, quero estudar mais. Existem outros fluxos no Azure AD? Sim, pessoal, existem outros fluxos no Azure AD. Então se a gente vem aqui, Azure Identity, na parte da documentação do Identity Platform, e vocês abrem aqui no Reference, Protocol, OpenID. Vocês vão ver outros fluxos aqui, como o ROPC, que você manipula isso aqui, cenários muito específicos, mas não é legal, porque você precisa pegar o usuário e senha para poder postar isso num device. O Device Code Flow, isso aqui é bem interessante. Para quem já usou o Azure CLI, você falar, pô, vai nessa URL, digita o device ID, autentica, ele devolve um token. Então, é esse fluxo de device code que a gente usa. Então, vejam que vocês têm aqui outros fluxos, o on behalf of, que você consegue passar para uma segunda API um token em nome do usuário. Então, você faz uma delegação. Então, apesar de não muito comum no dia a dia, também é bastante utilizado. Então, olha como é legal o protocolo ALF e como o Azure AD implementa esses caras. Então, a gente finaliza, né, essa nossa playlist de Microsoft Identity Platform com esses conhecimentos básicos. O que é nossa autenticação, o que é autorização, como fazer os fluxos, como os fluxos funcionam. Fizemos bastante mão na massa, então esse vídeo a gente explorou bastante isso, exploramos scope, as configurações de segurança que você precisa se preocupar. E aí eu queria agradecer, continuem assinando o canal. Vamos trazer, acho que na próxima sequência de identidade, um mini curso de Azure B2C. Então é bem interessante o tema, acho que tem bastante coisa ali para desenvolver, principalmente porque ele agora é usado dentro do External Identity. Vamos fazer alguns videozinhos mais curtos para falar de algumas novidades aí que chegaram, como Continuous Access Evaluation e outras coisas de Azure AD. Então é isso aí, pessoal. Queria agradecer a disponibilidade de todos. Espero que tenham gostado desse vídeo e até a próxima, pessoal. Abraço!